Então, eu não acho que essa marca da besta vai ser algo visível, que vão colocar debaixo da testa ou tatuar aqui na testa das pessoas. Não, não. É algo espiritual, mas que tem repercussão no mundo material. Se a economia mundial transformar todos os valores monetários apenas em valores virtuais, como criptomoeda, por exemplo, que tem um lastro, mas o dinheiro já não é mais em espécie, é apenas valores que são transferidos de uma conta para outra, aí o governo vai ter como controlar quem gasta, quem vende, quem compra. O que a gente faz para sobreviver a esse governo mundial? Se você tiver com sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir comigo no capítulo 13 do Apocalipse. Sempre que falo de Apocalipse, capítulo 13, vem alguns sentimentos que eu não gostaria que vocês tivessem nesse momento. Um sentimento é o sentimento do... lá vem teoria da conspiração, lá vem sensacionalismo. Outro sentimento que eu não quero que vocês tenham, pânico, desespero. Agora acabou tudo, o que nós vamos fazer? Não. O Apocalipse é um livro que está na Bíblia. Então, é um livro que deve ser estudado. É um livro que ele serve para nos nortear acerca do que vai acontecer no mundo. Algumas coisas que a Bíblia fala podem parecer ridículas, banais, porém não são. Só para você ter uma noção, em Isaías capítulo 13, verso 19, fala o seguinte: Babilônia, a joia do... Estou com o texto aberto aqui. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Babilônia seria como Sodoma e Gomorra. Hoje, se você for ao Iraque, você vê o cumprimento dessa profecia de Isaías ao pé da letra. Babilônia se tornou um monturo de pedras. Eu tenho fotografias, eu dou palestras sobre a arqueologia babilônica. A Babilônia só foi redescoberta em 1899 por Robert Koldewey, e um alemão, e ele demorou 14 anos explorando as ruínas da Babilônia. 14 anos. E você vê as fotos assim, só pedra e pedra e pedra. Parece que alguém jogou uma bomba atômica ali e arrasou a cidade. Hoje, eu olho desde um ponto de vista posterior e vejo claramente o cumprimento da profecia de Isaías. Mas você sabia que quando Isaías falou que Babilônia cairia, isso soou tão ridículo aos ouvidos dos seus contemporâneos, como se hoje eu falasse que a China vai virar uma colônia da Etiópia e os chineses vão trabalhar como escravos para os etíopes. Se eu falar isso hoje, parece uma coisa tão sem sentido que dificilmente eu vou encontrar um sociólogo, um historiador ou até mesmo um teólogo que vá validar as minhas palavras. Parece uma coisa sem sentido algum. Não estou profetizando que isso vai acontecer, não, gente. Estou apenas dando um exemplo de quão ridículo foi aos ouvidos dos contemporâneos de Isaías aquilo que ele falou, que a Babilônia, joia dos reinos, glória dos caldeus, seria como Sodoma e Gomorra. Quando Isaías falou isso, a Babilônia estava começando a crescer e se tornar o apogeu do mundo, ou seja, não tinha sentido algum o que Isaías estava falando. Então, há muitas profecias bíblicas que podem parecer ridículas durante o presente momento, mas elas se mostram tremendamente acuradas depois de um espaço de tempo. Você sabe que Apocalipse fala que haverá um anticristo. A palavra anticristo não aparece no Apocalipse, mas ela é usada pelo Evangelho, pela carta de João, o mesmo autor do Apocalipse. No Apocalipse ele é chamado de a besta que surge do mar, que juntamente com o apoio de uma outra besta que surge da terra, vão reunir todo mundo num só governo, e as nações inteiras vão ceder a essa nova ordem mundial, exceto uma minoria que vai ficar fiel aos mandamentos de Deus e, portanto, será perseguida por esse governo mundial. Parece até vitimismo falando assim. Eu sei que parece, eu tenho essa consciência. Eu vou ler o texto bíblico para vocês. Apocalipse capítulo 13, versículo 12 em diante. Ao falar da segunda besta que sai da terra e que dá suporte e apoio à primeira besta, a Bíblia diz assim: ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais,
de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, pois esse número é 666. Uma maneira que o Apocalipse tem. Bom, antes de falar disso, deixe-me apenas dizer para vocês da ridicularização que eu já acompanhei dessa passagem. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava da sexta para a sétima série, que seria o equivalente hoje ao quinto para o sexto ano, alguma coisa assim. Havia um professor no Colégio Sagrada Família, onde eu estudei, o diretor da escola, que ele era comunista e ateu, leitor de Marx e tudo mais. E eu lembro que eu havia pedido a ele, por questão religiosa, para não ir à aula sexta-feira à noite. Imagina, aquele homem que sabia ler russo, me chamou à sala dele e deu uma gargalhada me ridicularizando. Eu lembro disso até hoje. Até hoje. Foi nos anos 80. Ele falou assim: por que isso? E eu, na minha inocência, na época, eu comecei a contar para ele o Apocalipse. Falei com ele: olha, eu só sabia que vai haver um governo único. Que governo único? Ele deu uma risada. Eu lembro até hoje. Ele virou uma cadeira giratória como essa que estou aqui e deu aquela gargalhada, professor Pinho. Lembro até hoje. E ele falou assim: você acha que a União Soviética, na época era a União Soviética, a grande mãe Rússia, vai deixar Estados Unidos tomar conta do mundo ou qualquer outro governo único? Isso é ridículo, menino. Olha, ele foi bondoso no final das contas. Eu vou deixar você cumprir a sua religião aí, vou conversar com os professores, porque você é um bom aluno aí, segundo o colegiado dos professores, mas em breve você vai acabar com essas ideias aí de Deus, de religião, de Bíblia. Isso é ridículo. Haha, ele deu aquela gargalhada. Eu falei com ele assim: professor, não sei como vai cumprir isso não, mas vai cumprir. E ele deu uma gargalhada. E eu lembro também quando na aula de geografia, a professora falava do mercado como europeu, que na época eles achavam que unificar a Europa. Eu também falava que a Europa não ia unificar, porque o livro de Daniel falava que ela não ia se unificar, exceto na época do anticristo. E a professora também riu naquela época e tudo mais. Hoje, anos e anos depois disso, não cumpriu ainda Apocalipse 13, mas o professor Pinho talvez acompanhou. Eu não sei hoje onde ele está, não tem mais notícia nenhuma. Ele deve ter acompanhado a queda da União Soviética, a perestroika, a glasnost. Como hoje a Rússia está levantando de novo através do Putin, mas naquela época ela foi derrotada. O Muro de Berlim caiu. Muitas coisas vão mudando e mostrando que a profecia bíblica não é tão ridícula assim. Hoje já está se falando em governo único do mundo. E são até ateus que estão falando isso, não são religiosos. O mundo está caminhando para um governo único. E não é uma questão de se eu gosto disso, se eu defendo isso. É um caminho sem volta. São os políticos que estão dizendo isso. Calma que eu vou responder algumas perguntas que vocês devem estar fazendo aí. Como é que vai unificar o mundo inteiro, Rodrigo? Hoje, o Brasil está polarizado. Olha o que está acontecendo no Brasil. Se o Brasil não está conseguindo ficar unido em termos de política, como é que o mundo inteiro vai se unir em forma de política? Essa pergunta é legítima. E eu espero respondê-la hoje. Você traz um pouquinho da comida? Eu espero respondê-la hoje. Realmente, faz sentido. Eu vou colocar essa problemática aqui. Nem o Brasil está conseguindo se unir entre direita, esquerda, centrão. Se o Brasil, que é um país dos 250 e tantos países que há no mundo, se o Brasil, que é um só, não está conseguindo se entender, se Estados Unidos não estão conseguindo se unir em termos de democratas e republicanos, como é que o mundo inteiro vai se unir? Bom,
Vamos por etapas. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando a Bíblia fala para calcular o número da besta, muitas pessoas, durante muito tempo, até da minha própria igreja, ficaram por demais preocupados em fazer cômputo de letra com nome, sabe? Qual que é o nome que dá 666? Na época do Saddam Hussein, eu lembro de gente fazendo conta com o número de Saddam Hussein, o nome dele que daria 666. Vicarius Filii, que é o nome do Papa, que dá 666. Até o nome da Ellen White já falaram que dá 666. Pegam o W de White e viram 2 vezes. Ou seja, todos esses nomes até hoje, para mim, não batem. Eu sei que alguns adventistas estão até assustados, porque o Vigários Filii, muita gente pensa que mas veja, o próprio comentário bíblico adventista fala que nós não devemos ficar presos demais a essa questão de esse número esse nome da isso, esse nome daquilo, esse nome daquilo outro. Não é posição oficial que nós tenhamos, tá certo? Então não é. Bom, pode ter uma possibilidade de um nome, outro pode até ser, mas eu já desisti desse negócio de ficar pegando o nome. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, também desisti da questão de falar que o número da besta é 666. Aí o pessoal pega o código de barras lá, é 666. Não, o número da besta não é 666, é 666. Eu sei, alguns devem estar aí falando, mas o que a gente faz com a gematria? Então, é verdade que tinha a gematria, onde eles pegavam, eu amo, por exemplo, tem um caso de Pompeia que escreveram no muro assim, eu amo aquela cujo nome é 318. Na verdade, ele estava pegando as letras do nome da namorada e somando para dar 318. Então, eu sei que existe isso. Mas eu digo para vocês que até hoje, de todos os nomes que já apareceram, na época de Irineu de Leões, falavam de Latinos, que era um nome que dava 666. Tem um outro nome também lá que usava na época de Irineu de Leões, 180 depois de Cristo. Ou seja, desde longa data, os cristãos têm apresentado nomes diferentes para dar os 666. Porém, nenhum deles, assim, foi aquele nome que caiu e falou assim: pronto, desse aqui não restam dúvidas. Temos certeza absoluta, não há nenhum. Não há nenhum. E chama a minha atenção que 666 é um número que vem da Babilônia. Tanto é que aquela imagem que o Nabucodonosor mandou erguer, ela era um múltiplo de 6. Eram 6 côvados por 60 côvados. O 6 na Babilônia era um número místico e divino. Então, aqui nós temos no Apocalipse uma forma de mostrar uma maneira profética de contradizer a filosofia da Babilônia. Tá certo? Ficou claro isso aqui para vocês? Então, aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Quando diz isso em grego, diz assim, olha, a palavra calcule em grego é conte com as pedras, contabilize, escolha um candidato, sabe? Porque eles também usavam esse número para calcular. Você vai falar assim, quando fala assim, eu vou votar em fulano de tal nas eleições, em grego você fala assim, eu vou contar, porque você escolher um candidato era por pedrinhas. Então você escrevia o nome da pessoa numa pedra. Então você contava, e eles contavam quantas pedras cada sujeito teve para ele. Aí, ó, quem vota no fulano, por exemplo, na época da democracia grega, quem vota no fulano coloca pedrinhas aqui. Quem vota no Beltrano coloca pedrinhas aqui, igual voto. Então eles contavam as pedrinhas. Então contar significa também escolher um candidato, contabilizar o feito, dar uma importância ao número. Esse é o sentido de contabilizar em grego que o apóstolo João escreve. Então me chama a atenção que esse anticristo no final tem alguma coisa a ver com algoritmos, com números, com contabilização de resultado. E isso é tão forte em termos econômicos que a própria profecia diz que não vai poder comprar nem vender a não ser aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Então é economia mesmo. Este anticristo futuro, ele vai lidar com a economia mundial. E ele vai unificar o mundo. Então, que coisas eu posso aprender aqui com relação a essa profecia da marca da besta,
que eu acho que isso aqui será ponto de consenso entre qualquer intérprete do Apocalipse. Protestante, católico, evangélico, não importa. Primeiro ponto, seja a besta quem for, ela será um poder universal. Não tem como fugir disso. Diz que todos os povos da terra vão adorar a besta. Então vai ser uma ordem mundial. Número 2, não será necessariamente um governo de ditadura, porque diz que os povos vão se maravilhar seguindo a besta. Então vai ser um governo de sedução, mais do que ditadura. Será um governo mundial, um governo de sedução. Terceiro, um governo que vai unificar as práticas políticas e econômicas da humanidade. Porque fala que não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta. Quarto, é um governo que vai se contrapor à adoração ao Deus verdadeiro. Como é que eu sei disso? Porque aqui fala que toda a terra se maravilhou, que o capítulo 13, versículo 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta e também adoraram a besta. Então aqui a gente vê uma liturgia do mal, uma contrafação à adoração a Deus. E os que vão ficar fiéis são aqueles que não vão aceitar adorar outro no lugar de Deus. E, finalmente, será também um governo que terá relação com a fidelidade ou a infidelidade dos povos em relação a Deus. O mundo será dividido em dois grupos: aqueles que serão fiéis a Deus e aqueles que serão fiéis à besta. Não haverá aqui nenhuma neutralidade, ou você será de um lado ou será do outro. Ficou claro? Se você quiser anotar esses pontos aí, eu repito para você. Será um governo mundial que unificará a política e a economia. Não será um governo ditatorial, ele será um governo de sedução. Ele se contraporá à adoração ao Deus verdadeiro e dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são. Isso está bem claro, tá certo? E tem alguma coisa a ver, como eu falei, com economia, com política e tudo mais. Agora, para quem acha que eu estou aqui com teoria da conspiração, eu li um artigo científico, eu li vários, mas esse aqui que eu quero citar para vocês, ele foi publicado no European Journal of International Relations. Esse aqui é um jornal, é uma revista científica indexada. E é um artigo de economia, foi escrito pelo cientista político Alexander Vent, e ele escreve assim, o título é Por que um Estado Mundial é Inevitável? É um artigo em inglês. Why a World State is Inevitable. Essa palavra é difícil de pronunciar em inglês. Por que o Estado Mundial é inevitável? E me chamou a atenção o que ele escreve aqui nesse artigo. Primeiro, o título já diz muita coisa. Por que um Estado mundial é inevitável? Ele defende, esse cientista político, e veja bem, gente, não é um artigo que foi publicado em revista Veja, não é um artigo publicado em revista de escola dominical ou de escola sabatina, não é um artigo publicado por um leigo, não é um achismo de um youtuber, é um cientista político, tá bom? Ele defende o seguinte, vou ler para vocês aqui, ó. Um Estado mundial é um caminho inevitável. Se não tivermos um Estado mundial, a humanidade vai eclodir. E ele dá várias argumentações aqui. E ele mostra também vários políticos e cientistas políticos que concordam com ele. E ele defende que a formação de um Estado mundial deveria cumprir alguns requisitos. Um deles, isso aqui me chamou atenção, assumir o monopólio da violência organizada. Gente, eu achei isso tão forte. Ele falou assim, um Estado mundial deveria ter como requisito assumir o monopólio da violência organizada. O que ele quer dizer? Esse governo mundial não poderá ser uma ditadura. Quando eu li isso, eu falei, uau, está dentro do que eu tinha entendido do Apocalipse em relação ao anticristo. Mas ele tem que assumir
uma violência organizada. O que quer dizer com isso? Ele precisa usar a força contra aqueles que se opuserem a esse establishment. Mas usar a força, de que maneira? Ele tem que ter o monopólio da força. Deixa eu explicar isso para vocês. E qualquer explicação que eu der aqui, gente, não estou defendendo a agenda A ou B. Então tá bom? Então ninguém vai escrever aqui nas notas: o Rodrigo é globalista, o Rodrigo está defendendo isso aqui, que absurdo, que decepção. Eu só estou descrevendo. Não emiti opinião nenhuma. Ele diz que esse uso da força é o seguinte: hoje, qual está sendo o grande problema? Qual a ameaça que estamos vendo hoje? O risco de uma terceira guerra mundial e do uso da guerra nuclear. Aquela guerra fria que tanto aterrorizou o mundo nos anos 60, 70, ela agora voltou com força. O grande medo hoje é que o Irã resolva usar uma guerra nuclear para atacar Israel. Israel tem a bomba atômica, Israel revidar. E se Israel revidar o Irã, imagina a situação. E se a Rússia entrar nessa situação aí? E se a Índia também entrar? E os Estados Unidos, se quiserem também usar um míssil nuclear? Ora, hoje nós temos armas com potência nuclear 1000 vezes maior, 5.000 vezes maiores do que a bomba que arrasou Nagasaki e Hiroshima. Então, o que precisa ter hoje? Esse governo mundial, esse Estado mundial, ele precisa ter o monopólio da energia nuclear para que nenhum governo ameace outro. Ele fala: esse governo tem que ter o uso exclusivo da força. E ele também tem que conquistar a legitimidade perante a comunidade global. E aí ele também trabalha a longo prazo o que ele diria que seriam 3 mudanças que deveriam acontecer no sistema mundial antes que esse governo possa se consolidar, esse governo único. Primeiro, criar uma comunidade de segurança universal, ou seja, um sistema de resolução de disputas que seja acima de qualquer governo. Então aí tem que acabar com o nacionalismo. Segundo, estabelecer uma resposta unificada a crimes e ameaças mundiais. E terceiro, constituir uma autoridade supranacional de forma que as decisões tomadas sejam obrigatoriamente aplicadas a todos os países, a todos os estados. E esse governo não pode ser a União Soviética, perdão, não pode ser a ONU, porque a ONU já perdeu sua moral. Só um detalhe, eu esqueci de mencionar a data de publicação desse artigo aqui. Ele foi publicado em... engraçado, não apareceu aqui a data. Tudo bem, para eu procurar aqui onde é que está a data dele, que eu até ia fazer citação aqui. Ok. Peguei aqui, ó. Ele está já levantando aqui, a internet está um pouquinho lenta, daqui a pouco ele vai me dar a data aqui, 2003. Foi publicado em 2003 esse artigo, tá bom? Foi publicado em 2003 na European Journal of International Relations, 4 de 2023. Bom, 2003, corrigindo. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que esse artigo não é o único. Há outros artigos científicos que estão sendo publicados de pesquisadores que nem fazem qualquer relação com a Bíblia e falam que o mundo tem que caminhar para um governo único. Tanto é que existem hoje até alguns livros, como por exemplo um deles que eu vou ler para você aqui, chama-se Unicracia, Governo Único Mundial. Utopia, Novo Começo ou Destruição Total? Esse foi um livro escrito por Chester Pellegrini, e ele fala qual seria o maior problema da humanidade. Aí ele coloca lá filósofos, políticos, cientistas. Não é bem um livro acadêmico, não, mas ele traz uma boa fundamentação teórica ali. E ele fala, né, o mundo precisa acabar com a anarquia das relações internacionais, pois corre o risco de simplesmente deixar de existir durante um possível conflito bélico. Então, em Unicracia, ele acaba mostrando um arcabouço do conhecimento e pesquisa de uma visão filosófica abrangente de um projeto interdisciplinar sobre o governo único mundial. Aí eu vou citar agora 2 nomes que você certamente conhece. O primeiro deles, Elon Musk. O Elon Musk, em 2017,
ele participou de um encontro de segurança nacional, onde ele fez uma declaração que todo mundo ficou assustado. Inclusive, tem um vídeo disso aí na internet que está rolando, que é muito recente. Em ambas as situações, Elon Musk, que é um camarada que ele pode não ser um acadêmico, mas é uma voz a ser ouvida, porque também não é nenhum fanfarrão. É o homem mais rico do mundo hoje. O homem que provou que ele pode. Ele não é apenas um vendedor de sonhos, assim. Não, ele realmente é um camarada que provou. Aquele sul-africano aí que mudou o mundo. E hoje o Elon Musk é uma voz que ele chega no país, o presidente vai lá recebê-lo. Poucos empresários têm essa força. Então, eu acho que é uma voz que merece ser ouvida. E ele coloca bem claro que o mundo tem que caminhar para um governo único. E ele ainda faz uma afirmação que os empregos vão desaparecer. Os empregos vão desaparecer. Por quê? De acordo com Elon Musk, a inteligência artificial vai substituir os empregos. A inteligência artificial. E ele fala, não é uma coisa que eu estou falando que me agrada, não é algo que eu quero, é algo que eu constato. A inteligência artificial veio para ficar. E ela vai substituir as pessoas. E a grande preocupação, o Elon Musk fala o seguinte, a minha grande preocupação do ponto de vista filosófico é que no futuro as pessoas vão deixar de trabalhar. E o governo único vai ter que criar um sistema de previdência universal, onde um certo salário básico vai ser dado a todos pelo governo, porque pouquíssimos terão emprego. Só para você ter uma noção que Elon Musk não está falando bobagem, se há dúvidas ainda a respeito de algum, eu fiz uma pesquisa aqui, eu descobri, por exemplo, eu peguei esse dado aqui também do... Aí, gente, eu tinha pegado a fonte agora e sumiu. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu vou pegar aqui a fonte disso aqui. Bom, ou então o Elon Musk fala do auxílio global, mas aqui diz o seguinte, olha, quase 25% dos empregos deverão ser interrompidos nos próximos 5 anos. Aqui achei a fonte, ó. Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial, publicou isso no dia 2 de maio de 2023. Quase 25% dos empregos atuais deverão ser interrompidos nos próximos 5 anos. E a inteligência artificial poderá desempenhar um papel fundamental. Para mapear o futuro do trabalho nos mais altos níveis, o McKinsey Global Institute considera a potencial procura de mão de obra, a combinação de profissões e a competência das mãos de obras que serão necessárias para esses empregos. E a análise de 8 países mostrou que pelo menos 40% da população, 60% da população mundial não terão emprego nos próximos decênios. Hoje, nós temos um outro dado, agora já é de outra fonte aqui, 1 em cada 16 trabalhadores poderá ter que abandonar sua profissão até 2030. Serão mais de 100 milhões de trabalhadores nas 8 economias estudadas. E parece até que a pandemia acelerou isso. Então, por exemplo, o que eles estão percebendo? Hoje, tem muitas profissões que são da maioria das pessoas que não haverá no futuro. Por exemplo, um balconista de supermercado. Você sabe que hoje tem muitos supermercados nos Estados Unidos, o Walmart, o Costco e vários outros, mesmo no Brasil, que você já não vai mais na fila do balcão, você já vai passando o produto por conta própria aí naquela maquininha, mesmo no Brasil. Começou nos Estados Unidos, mas mesmo no Brasil. E agora já tem outros supermercados surgindo que mostram que esses já são obsoletos. São supermercados em que a pessoa vai lá e existem câmeras em todo o supermercado e a pessoa vai ter o seu reconhecimento de rosto pela inteligência artificial. Ele entra no supermercado, a inteligência artificial pega o meu rosto e já sabe que sou eu. Automaticamente ela já começa o processo. Eu entro com o carrinho, ela vê o meu rosto, já entra no sistema do meu banco ali, eu entro no supermercado, eu pego essa caneta, coloco ali no carrinho. Quando eu tirei a caneta da gôndola e joguei no carrinho, ele automaticamente já debitou na minha conta lá o valor daquela caneta.
Da minha conta ou do meu cartão de crédito. Aí eu pego também esse controle aqui, coloquei lá. Aí eu desisti de comprar o controle, eu tiro o controle do carrinho e devolvo para a gôndola, automaticamente ele já faz o estorno ali na minha conta. Isso tudo é feito automaticamente enquanto eu estou passando ali com o carrinho. Quando eu sair do supermercado com o carrinho, eu nem vou passar os produtos por nenhum caixa eletrônico, por autoatendimento. O banco já sabe quanto que eu gastei naquele supermercado, automaticamente já sai no meu relógio ou no meu celular. Olha, você tem isso aqui debitado tranquilo, não tem nem vendedor, nem balconista, nem empacotador, nem segurança nesse supermercado. Imagine só uma situação dessa. Quantos desempregados isso significa? Agora, o e-commerce está fazendo com que as lojas virtuais cresçam cada vez mais, de modo que, onde é que vai ter o vendedor? Postos de gasolina nos Estados Unidos há décadas que não usam frentista. Imagina no Brasil também, daqui a pouquinho, o posto de gasolina ser automático ali, com a inteligência artificial, você não precisa do frentista. Eu sei que há vozes contrárias a isso que o Elon Musk prevê. Por exemplo, Mustafa Suleiman, cofundador da DeepMind, ele desafia o Elon Musk. Ele fala, não, eles querem, são organizações que estão indo contra a inteligência artificial, querem refrear a inteligência artificial e propor que não percamos emprego. Mas eu não sei se essas organizações, como a DeepMind, vão ter força política e econômica para suplantar a força da inteligência artificial. Então, até que eu tenha novos dados, eu acho que o Elon Musk está correto no que ele está dizendo. E não é só ele, não. Yuval Harari. Yuval Harari escreveu aquela trilogia, né? Homo Sapiens, Homo Deus e Lições para o século XXI. E o Yuval Harari, ele fala algo muito parecido com o Elon Musk. Ele fala que, primeiro, nós estamos caminhando para o fim dos nacionalismos. E nós temos a expectativa de que haverá, de acordo com o Yuval Harari, um governo mundial unido, e o Yuval Harari até dá essa data. Ele acha que será por volta de 2050. Por volta de 2050, segundo a perspectiva de Yuval Harari, o mundo estará maduro em termos econômicos e tecnológicos para ter um governo único, que possa encontrar uma solução para o desafio do trabalho e do mal-estar social. Alerta que não somente o problema do desemprego em massa, mas também a transferência de autoridade de humanos para algoritmos. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando Yuval Harari, no Lições do século XXI, fala da transferência de autoridade humana para algoritmos, isso também ficou muito forte para mim, porque aquele que tem entendimento calcule o número da besta, o algoritmo da besta. Não poderá comprar e nem vender. Embora, é lógico, esse governo único terá um ser humano à frente dele, de carne e osso, como eu e você, eu não acho que vai ser Satanás materializando em forma humana, eu não creio nisso, não creio que será um computador gigante que vai dominar o mundo inteiro, porque a Bíblia fala, calcule o número da besta porque é número de homem. Então, se é número de homem, o anticristo será um homem, mas um homem à frente de um sistema algorítmico. E esse sistema algorítmico tem tudo a ver com o que o Apocalipse diz e com o que esses homens estão dizendo que acontecerá. Lembrando uma coisa que eu esqueci de citar do Elon Musk, ele falou que o único problema dele é de ordem filosófica. Como é que o ser humano vai encontrar significado para a vida se a maioria dos adultos vão ser inúteis? Esse foi o Musk que falou. E o Yuval Harari, ele supõe que a solução do governo mundial vai ser o seguinte: o papel moeda vai deixar de existir. O dinheiro vai ser apenas virtual. Não haverá mais cartão eletrônico físico, não haverá mais digitar senha. Você vai ser o seu próprio banco. Como assim? Através do olho, da íris do olho, do rosto, reconhecimento facial. O governo vai controlar a economia mundial de tal maneira que ela vai ser apenas números fictícios. E o governo vai creditar para você todo o mês um valor de créditos. E você vai gastar aqueles créditos
da melhor maneira que você achar. E você não vai precisar trabalhar. Mas se eu não precisar trabalhar, como é que vai ser a economia mundial? De onde vai vir o lucro? Bom, esse governo único vai dominar as tecnologias de tal maneira que qualquer produção de riqueza vai para o bem comum. Será quase, não necessariamente igual, quase que um socialismo global. É isso que eles estão prevendo. Quase um socialismo global, onde todo mundo deverá ter a sua vida financeira atrelada a um sistema global. Isso é o que esses homens estão falando. Meus queridos, se o que esses homens, repito, não são sensacionalistas, não é gente, não é youtuber aí falando bobagem, não, é gente que pensa. Elon Musk, Yuval Harari, considerado uma das maiores personalidades. Eu poderia citar vários outros aqui também. O próprio o Steve Jobs, antes de morrer, falava isso também. Ou seja, são muitas vozes de pessoas intelectuais falando que estamos rumando para um governo único. Esse governo único ele vai suprimir os nacionalismos, mas não significa que o mundo vai deixar de ser dividido. Isso é interessante. Eles preveem que as pessoas vão continuar tendo as suas preferências sexuais, religiosas, políticas, esportivas, mas elas vão se unificar em que sentido? Assim como o mundo ficou unido na época da pandemia. Lembra na época da pandemia? O iraniano, quem estava no Irã, usou máscara. Quem estava em Israel também usou máscara. Quem estava na Palestina usou máscara. Quem estava no Brasil usou máscara. Quem estava nos Estados Unidos usou máscara. Quem estava na Rússia usou máscara. Quem estava na Ucrânia usou máscara. Quem estava na Caxemira usou máscara, mesmo tendo problemas com quem estava na China, na Índia. Quem estava na Coreia do Norte usou máscara, assim como quem estava na Coreia do Sul. Ou seja, esse governo único vai ser um fator que vai obrigar todo mundo a se unificar por um objetivo comum, por um propósito comum. Mesmo se odiando, vão se unificar por um propósito comum. Como político, sabe que às vezes um político odeia o outro, mas na época da eleição os dois se juntam. É mais ou menos isso que vai acontecer, de acordo com esses prognósticos. Agora, depois que eu li tudo isso, vamos ver se isso coincide com o que a Bíblia fala. A Bíblia diz exatamente isso, que o mundo vai caminhar para um governo único, onde ninguém vai poder comprar e nem vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Se a economia mundial transformar todos os valores monetários apenas em valores virtuais, como criptomoeda, por exemplo, que tem um lastro, mas o dinheiro já não é mais em espécie, é apenas valores que são transferidos de uma conta para outra, aí o governo vai ter como controlar quem gasta, quem vende, quem compra, quem poupa, quem economiza, porque tudo estará unificado. Ninguém precisará mais fazer declaração de imposto de renda, porque a própria inteligência artificial vai fazer isso sozinha. Ou seja, eu não digo que a besta do Apocalipse é inteligência artificial, não é. Mas que a inteligência artificial possa estar a serviço desse futuro governo, isso sim. Eu não digo que o anticristo e a besta do Apocalipse serão um grande computador, mas que os computadores no final poderão estar a serviço do anticristo, sim. Eu não digo que o anticristo é a internet, mas que a internet possa estar a serviço dele, sim. Aí você pode perguntar, Rodrigo, o que a gente faz para sobreviver a esse governo mundial? Bom, se eu fosse um especialista em economia, eu ia dar para você aqui agora sugestões de como você pode guardar o seu dinheiro para nessa época não ficar pobre. Se eu fosse um especialista em mercado de trabalho, eu poderia dar uma série de sugestões para você aqui. Olha, você vai ter que ter uma pivotagem, você vai ter que estar preparado para vários trabalhos. Eu poderia falar que a profissão do seu filho ainda nem existiu, como é que você pode educar o seu filho para não ficar desempregado no futuro. Eu posso falar como é que você pode sobreviver à nova ordem mundial em termos econômicos. Mas como eu não sou economista, não sou especialista em RH, não sou especialista em geopolítica,
nem em ciência política, qualquer sugestão que eu desse seria ridícula. Ou, pelo menos, seria apenas uma impressão de um leigo. Então, eu não posso dar nenhuma sugestão para vocês como sobreviver a esse novo governo. Aí você vai ter que conversar com um especialista como Elon Musk, ou Yuval Harari, ou qualquer outro que eu podia citar. Mas, como eu sou cristão e teólogo, um conselho eu posso dar. Como você pode se posicionar diante desse novo governo? E a resposta é muito simples. Ficar fiel ao lado de Deus. Ficar fiel, custe o que custar. E, Rodrigo, como é que eu vou saber quando esse governo chegar? É simples. O Apocalipse dá a dica. Quando esse governo se levantar contra os mandamentos de Deus, esse é o sinal. Tá certo? Eu não acho que é pecado usar a internet. Estou usando a internet para falar da Bíblia com vocês. Eu não acho que é pecado investir em criptomoeda ou em bolsa de valores. Eu não tenho dinheiro em criptomoeda, mas se eu tivesse valores assim grandes, eu investiria em criptomoeda. Não acho que é pecado investir na bolsa de valores, não. Não é pecado guardar dinheiro na poupança, não é pecado ter um pouco de dinheiro em dólar, um pouco de dinheiro em ações, não é pecado. Não é pecado se preparar para ter um bom emprego de jeito nenhum. E também não é pecado usar inteligência artificial. Nada disso é pecado. Agora, eu estou atento a esse sinal. Quando o mundo começar a tomar passos cada vez mais largos para uma unificação, e essa unificação implicar em que eu quebre qualquer um dos mandamentos de Deus para ficar bem na fita, aí eu tenho que tomar a minha posição, mesmo que eu seja perseguido por isso. Esse é o sinal. Então não fique com sensacionalismo, é agora, é agora, é agora. O Yuval Harari deu 2050 para o mundo tão unificado, então é 2050, é agora. Não, eu não tenho a data da volta de Jesus, eu não sei. Pode ser ano que vem. O meu desejo é que Jesus voltasse esse mês. Mas eu não sei. Jesus pode voltar em 2024, 2025. Jesus pode voltar em 2030. Eu só sei o seguinte: eu estou atento aos sinais dos tempos. A cada passo que o mundo dá em direção a um globalismo, eu fico atento. Por enquanto, só atento. Mas o dia que esse globalismo se efetivar e demandar qualquer postura minha que exija quebrar os mandamentos de Deus, aí eu serei rebelde. O único momento da Bíblia em que eu estou livre para desobedecer a uma ordem governamental é quando o governo exigir algo que vá contra o mandamento de Deus. Olha bem, se você olhar aqui o livro de Pedro, olha como Pedro diz que devemos agir em relação aos governos. Isso aqui é um conselho interessante para os cristãos. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Olha como Pedro fala que devemos agir em relação aos governos. Eu vou ler aqui para vocês. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos e na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor. Puxa, isso aqui é tão forte. Tem muita gente aí na internet defendendo a Bíblia, mas eu não vejo defendendo com mansidão e temor. Eu vejo defendendo com ira, com ódio, com cuspe na boca. Defendam com mansidão e temor, de boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses difamadores, aqueles que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então Pedro deixa bem claro, olha, quem vai maltratar vocês se vocês fizerem alguma coisa errada? E ainda que façam isso,
Glorifiquem a Deus. Vou continuar. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Pedro fala aqui para nós sermos fiéis, termos mansidão na palavra, estarmos prontos para responder e de boa consciência. E ele continua dizendo aqui mais ainda, como é que nós também deveremos tratar em relação às autoridades constituídas. Eu quero pegar também esse texto de Paulo, só um minutinho que eu vou pegar essa passagem para vocês aqui. Quero pegar esse texto aqui também de... Bom, tem Romanos, mas eu não quero ler Romanos agora, não. Eu quero ler a 1 Pedro 2, versículo 13. 1 Pedro 2, versículo 13. Vou ler para vocês aqui, olha. Versículo 13. Por acaso, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando Pedro escreveu isso aqui, sabe quem era o imperador de Roma? Nero. Um homem que perseguiu tantos cristãos que alguns teólogos até pensaram que Nero que seria a besta do Apocalipse. E é quando Nero estava no poder que Pedro fala: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Isso não significa que você tem que ter sangue de barata, isso não significa que você tem que aceitar qualquer coisa, ser idiota, ser gado. Não significa isso. Mas significa que você tem que mostrar pelo seu exemplo e sua fidelidade a Deus quem você é, mais do que pelo grito de justiça. Romanos capítulo 13 também tem o mesmo conselho que é dado a respeito de como devemos agir em relação às autoridades e ao mundo em redor. Romanos capítulo 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo não está falando aqui só da autoridade da igreja, não. De um modo geral. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para fazer o bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Aí alguém pode falar assim: mas se fosse então, suponhamos que a autoridade, um juiz está aí sendo corrupto, me machucando e tudo mais, é para eu sujeitar também? A própria Bíblia fala isso, tanto Paulo como Pedro. Se vocês sofrem fazendo o que é correto, deixem estar. Deus vai trazer juízo a toda obra. Então, assim, procure o seu direito dentro da lei. Isso é bíblico. Procure o seu direito dentro da lei. Se o meu vizinho está me incomodando com um som muito alto, eu tenho o direito de, depois de conversar com ele e ele não atender, de madrugada, eu tenho o direito de ligar para a polícia e pedir: olha, vem aqui que meu vizinho está me incomodando. Estou dentro da lei. Tá certo? Se alguém me deu o calote, comprou algo e não pagou, eu estou dentro da lei de procurar um advogado e processá-lo. Eu estou dentro da lei, não há nenhum problema disso. Mas se mesmo dentro da lei eu sou injustiçado, quantas pessoas perdem causas judiciais de maneira injusta? Eu lembro uma vez um amigo meu, que era advogado, falando que ele ficou irritado quando ele perdeu uma causa de uma mulher que perdeu a guarda de 3 filhos para um homem que não valia nada só porque ela
não tinha o dinheiro que ele tinha, e ele era amigo do prefeito da cidade, e o prefeito fez todo o arranjo para que um juiz fosse colocado lá para julgar o caso, ele já entrou para essa audiência sabendo que o juiz estava comprado. E a mulher perdeu a guarda das 3 crianças. Acontece isso. Injustiças acontecem no mundo. A questão é como eu devo lidar com elas. Fazendo o bem, sendo fiel a Deus. É o que a Bíblia diz em todo instante. Olha como começa o livro de Daniel. Daniel começa assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor levou para o seu templo. Olha como é que Daniel via a história. Nabucodonosor era o algoz, era o inimigo, era o tirano, aquele que humilhou o povo de Israel, que humilhou os judeus, aquele que roubou do templo as coisas sagradas. Mas Daniel não começa o relato dessa história do ponto de vista pessoal. No terceiro ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor e me tirou da minha família, me arrancou da minha mãe e do meu pai. Não, Daniel não é vitimista. Olha como Daniel trabalha a história. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Alguns podem ouvir isso e falar: Rodrigo, você não é um pouco comodista? Não, não é. A prova que não é comodista é que os profetas da Bíblia foram as pessoas mais ativas na história. Tanto é que eles denunciaram reis. Olha João Batista denunciando Herodes. Os profetas não eram acomodados. E os profetas também não eram vitimistas. Mas os profetas bíblicos, e mesmo não sendo um profeta bíblico, eu acho que eu tenho que imitar o profeta nesse sentido, eles tinham uma filosofia de história superior. Olha Daniel. Ele não começa o relato do seu livro a partir do seu sofrimento. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Nabucodonosor veio e tirou tudo de nós, mas se ele fez isso é porque o Senhor permitiu. Depois que Daniel mostra a sua visão de história, mesmo que Nero esteja no comando, o Senhor permitiu, eu não vou perder essa confiança. Isso é crer na soberania de Deus. A segunda coisa que Daniel fala é: alguns dos utensílios da casa do Senhor, Nabucodonosor levou e colocou na casa do tesouro do seu Deus na Babilônia, na terra de Sinar. A segunda coisa que Daniel descreve é a tristeza de ver como Nabucodonosor estava mexendo nas coisas da religião judaica, nas coisas que eram tão preciosas para Daniel. Só depois de afirmar a soberania de Deus na história e priorizar a dor da perda de valores religiosos, é que Daniel começa a contar o que ele e seus companheiros estavam passando. Como é que você conta a história? Como é que você conta uma indignação? Você começa primeiro falando do seu problema? Então tem alguma coisa errada. Se você começa a reclamar ou a contar qualquer história falando primeiro do seu problema, tá errado. É lógico, se você vai procurar um advogado, você tem que começar falando do seu problema, senão por que você foi ali? Se você vai no médico, você fala: doutor, eu tô vindo aqui porque eu tô sentindo uma dor de estômago. Não tem problema, você tem que falar da dor de estômago, você não vai primeiro gastar o tempo do médico contando: o senhor permitiu. Não é isso. Em situações coloquiais, só falar do seu problema, é lógico. Mas em termos de filosofia de vida, a primeira coisa que você deve ter em mente antes de esboçar qualquer comentário, qualquer interpretação da história é: se isso aqui está acontecendo, o Senhor permitiu. Por uma razão que eu não entendo, mas o Senhor permitiu. Segundo, depois de admitir a soberania de Deus na história, preocupe-se com as coisas de Deus. Em terceiro lugar, você vai falar de você. Você está chateado com o governo? Como é que você expressa para amigos, para irmãos de igreja, a sua chateação do governo? Você fala primeiro das suas convicções? Ou você primeiro demonstra que, seja lá quem estiver no poder, o Senhor permitiu? Ele estabelece reis e remove reis. Depois que você admite isso, você está preocupado com o que esse governo, esse mundo está fazendo que possa comprometer a educação de jovens cristãos? As pautas que estão sendo defendidas? Depois de preocupar com as coisas de Deus, aí você pode começar a preocupar com para onde vai o seu dinheiro, para onde vai o seu emprego,
como é que você vai pagar a gasolina que está cada vez mais cara? Nós estamos na iminência de um governo único. O mundo caminha para isso. O próprio presidente atual do Brasil, Lula, falou do governo único. Todo mundo está aí. O mundo está falando, você tem Banco Global, você tem a Unicef, mesmo que essas agências mundiais não estão hoje mais resolvendo os problemas mundiais, mas elas são um sinal de que o mundo tem que ir para uma situação global. É o Banco Mundial, no passado falava do FMI. Então, o mundo está caminhando para um governo único. Então, eu vou colocar aqui em pauta a filosofia do profeta Daniel. Se o mundo está caminhando para essa natureza, é porque o Senhor está permitindo. Seja quem for que esteja no comando, o Senhor está permitindo. Segundo, o que isso pode implicar para o povo de Deus, para o conhecimento da Bíblia Sagrada, por exemplo. E em terceiro lugar, aí eu preocupo com a minha vida, preocupo em termos, porque o próprio Pedro fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então não cai agora no sensacionalismo, ficar marcando data para a volta de Jesus, é daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, não. O mundo tem condições, tem vídeo meu na internet que você pode resgatar, que eu falei isso aí, que o mundo hoje tem condições políticas e econômicas para montar todo o esquema de um governo único, conforme o Apocalipse 13 prevê, em uma década. Tem vídeo meu falando isso aí. Mas isso é uma perspectiva humana. Mas a data da volta de Jesus eu não sei. Mas fique atento aos sinais. Governo único. E o dia que ele pedir alguma coisa que vá contra a lei de Deus, aí como Daniel. Daniel foi fiel à Babilônia. Daniel foi lá para o palácio de Nabucodonosor. Daniel aprendeu a língua dos caldeus, estudou na Universidade dos Caldeus, se tornou um conselheiro, um ministro do governo da Babilônia. Exerceu bem as suas funções a ponto de ser elogiado pelo governo. Mas, quando o chefe dos eunucos exigiu que Daniel e seus companheiros comessem a carne que Deus não permitia comer, Daniel falou assim, não, senhor, não vamos comer. Nos dê vegetais e água. Quando o governo da Babilônia exigiu que todos se prostrassem diante da imagem de Nabucodonosor, os 3 companheiros de Daniel falaram, nós não vamos prostrar, pode nos mandar para fornalha ardente. Quando a Pérsia exigiu que quem não adorasse o rei fosse lançado na cova dos leões, Daniel falou, eu vou para a cova dos leões. E só para você ver que no Apocalipse realmente a questão da adoração a Deus e da fidelidade aos mandamentos é forte, abra a Bíblia comigo em Apocalipse 13. Existe uma coisa aí em teologia, eu vou explicar isso também na Bíblia Comentada, que chama-se Leitmotiv. Leitmotiv é uma expressão, um termo alemão que significa aquela palavra que costura. São teólogos biblistas que perceberam que na Bíblia, às vezes, você sabe quando termina e começa uma unidade literária pela palavra que costura aquilo ali. Por exemplo, Paulo às vezes está falando da lei e da graça. Essas duas palavras ficam brincando ali em vários versículos da Bíblia. Depois Paulo muda e começa a falar da justificação. Aí você consegue perceber, é como se fossem capítulos que o próprio autor coloca no livro, mas de uma maneira diferente de como nós trabalhamos hoje. Olha como é que começa aqui o Apocalipse 13. Ele começa, na verdade, esse 12, 13, essa divisão em capítulos é posterior. João não dividiu o Apocalipse assim. Então a gente tem que olhar a unidade literária um pouco acima disso. Quando João tem a visão do capítulo 12, aliás, do capítulo 11, ele começa assim, olha. 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de granizo. A que João está fazendo referência aqui? Ao Sinai. Quando Deus entregou a lei no Sinai, Deus falou e ouvi vozes, trovões, relâmpago, terremoto, chuva de granizo.
E o que que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é justamente aquele baú que ficava dentro do lugar santíssimo do santuário, onde Deus mandou Moisés depositar o quê? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Aí você continua lendo, no capítulo 12, versículo 17, fala assim: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar a guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? Quando você vai para o capítulo 13, versículo 10, última parte, diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aí quando você vai para o capítulo 14, versículo 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebeu? O que costura o leitmotiv de tudo isso aqui? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Junto com esse leitmotiv, você tem o tema da adoração costurando tudo aqui. A besta é adorada por todos os homens e mulheres da terra. Eles continuam divididos ainda, porque diz que todo grande, todo pequeno, todo escravo, todo livre, todo rico, todo pobre. Então o mundo não vai ser unificado assim, como na Coreia do Norte, todo mundo usando o mesmo uniforme, sabe? Não é aquela ideia do grande irmão, todo mundo usando o mesmo uniforme, ganhando o mesmo salário. Não, continuará tendo rico e pobre, mas todos dependentes do governo único, mesmo rico, porque o dinheiro dele vai estar todo na mão do governo, é um dinheiro virtual. E a adoração. E qual que é o grande ápice da besta? Da segunda besta, quando ela faz uma imagem, a primeira, e manda todo mundo adorar. Aí vem o suprassumo disso, que é quando fala da marca da besta. Ela é dada sobre a testa e sobre a mão. Depois você dá uma olhadinha na internet aí, é interessante que você vai ver muitos judeus de Jerusalém orando ali no Muro das Lamentações. Coloca assim, judeu orando Muro das Lamentações. Coloca na internet assim no Google, judeu orando Muro das Lamentações. Aí vai nas imagens. Você vai ver muitos judeus orando ali, e ele colocando na testa uma caixinha preta aqui, e uma tira aqui assim, e outra caixinha preta também na mão. O que seria isso? Ora, quando a gente vê essa caixinha preta na testa e na mão, isso aqui é um resumo da lei de Deus, que Deus ordenou ao povo de Israel que tivesse consigo para resumo e demonstração da fidelidade do povo de Israel. Eu vou ler para vocês aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal, em hebraico. Sinal e marca são sinônimos. Como sinal. E olha que interessante. Como sinal onde? Na tua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Sinal na mão e frontal entre os olhos. A bem da verdade, o judeu hoje coloca essa faixa na mão esquerda, que ele fala que é a mão do coração. Porque como no mandamento fala, as terás no teu coração, então como o braço direito é o braço do coração, o judeu amarra aqui. Por isso que você vai ver o judeu com uma tira aqui, uma caixinha aqui na mão e outra na testa, onde está o resumo da lei de Deus, que ele tem que amar. O que é a besta do Apocalipse, senão a contrafação das coisas de Deus? Ela também dá um sinal, uma marca na testa e na mão. Será a contrafação da lei de Deus. Continua usando a internet, a inteligência artificial, com parcimônia, com sabedoria. Continua investindo na bolsa de valores, trocando de carro, procurando um melhor emprego,
Continua lutando para que seu filho tenha um diploma na mão. Ore a Deus, entregue seus filhos. Ter prosperidade não é pecado. Se fosse pecado, Deus não daria prosperidade a Jó, a Salomão, a Abraão, que se tornou um homem riquíssimo. Não é pecado ter prosperidade, não é pecado ter um bom carro, uma boa casa. Mas é pecado idolatrar essas coisas. Mantenha também sempre essa tríplice visão da história. Em primeiro lugar, a soberania de Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Segundo, preocupe-se com as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. E em terceiro lugar, preocupe-se consigo mesmo. Preocupe-se no sentido de: fique atento, mas lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de vocês e de mim também. Não cairá um fio de nossa cabeça sem que Deus permita. E quando essas coisas estiverem acontecendo, disse Jesus em Lucas, ergamos a nossa cabeça, felizes porque a nossa redenção se aproxima. E fique atento. Leia os jornais, ouça, veja a Bíblia, veja o que as pessoas estão dizendo e veja o movimento dos governos mundiais. Sem estresse, sem desespero, sem histerismo. Estão caminhando para um governo único? Interessante, interessante. Enquanto o governo não der uma ordem que desacate a lei de Deus, eu serei o melhor cidadão de todos. Se amanhã o governo exigir que eu tenha que pagar o dobro de impostos, eu não vou fazer isso feliz. E vai me trazer um grande prejuízo. Mas eu vou pagar o dobro de imposto. É bíblico. Eu tenho que fazer isso, daí a César o que é de César. Mesmo que ele seja Nero, eu vou dar um imposto. Tá certo? Se o governo amanhã der uma lei, eu tenho um carro aqui em casa e a Laura, nós dois temos 2 carros. Na verdade, não tem um carro, ela tem outro. Os 2 carros são dos 2. Mas a gente precisa ter 2 carros, porque às vezes a Laura trabalha num canto, eu estou para outro, eu estou para São Paulo, e a Laura tem que ficar aqui, eu preciso de 2 carros. Mas suponhamos que o governo amanhã dê uma lei, fala assim, não, agora no Brasil vai ser o comunismo, cada um vai ter um carro só. Eu vou me desfazer de um carro, vou ficar com um carro só. Por que eu vou obedecer o governo? Bom, porque ele não deu nenhuma ordem que me leve ao pecado. Ele só falou que agora eu tenho que ter um carro só. Eu vou obedecer. Por que eu vou obedecer? Porque Jesus falou para obedecer. Tá certo? Ele não falou para eu orar pelo governo apenas se o governo for Salomão. Ore pelo rei se for Davi. Não. Quando eles falaram para obedecer os governos, era Nero que estava no poder. Então é isso que eu vou fazer. Agora, o dia que esse governo, seja ele nacional ou mundial, colocar qualquer lei que me obrigue a transgredir um dos 10 mandamentos, desculpe. Aí o Rodrigo está fora. Mesmo que isso arque perseguição sobre mim e minha família. Que você tenha essa decisão também em sua vida agora. Hein? Porque é para isso que eu estou aqui, sempre lendo a Bíblia para você. Para preparar cada um para os dias vindouros.